Oi, amigos do canal Paz e Bem, da Pós TV 247. Eu sou Maurício Andolini e esse é o programa Semeando Espiritualidades, Diálogo e Crítica. Hoje a Dona Encontro não está aqui, mas tem o meu grande amigo que eu convidei para participar desse episódio do programa, que é o Renato Machado, que é especialista em ensino religioso, que é professor de teologia, que é professor de formação de professores nessa área e que tem uma relação muito profunda com a cultura pop, e a gente vai falar hoje exatamente sobre isso, a relação entre espiritualidade e cultura pop. E aí, Renato, tudo bem? Tudo bom, tudo bom. Legal, Maurício, te encontrar e obrigado pelo convite para participar aqui do Paz e Bem. É isso aí. Bom, o Renato, eu queria dar esse recado já aqui desde o começo. O Renato tem uma página do Instagram maravilhosa, que é uma revista eletrônica. Ele faz vídeos todos os dias sobre temas diferentes, sempre temas, quer dizer, a maior parte dos vídeos são sobre temas relacionados à cultura pop, sempre trazendo um aprofundamento, um olhar interessante. Então, a gente vai deixar o link do Instagram dele aí na descrição do vídeo para vocês conhecerem, acompanharem. É muito bacana mesmo. Obrigado, apareçam lá. É isso Vai ser aí. legal receber vocês. Bom, Renato, então, para começar esse nosso papo, eu acho que seria interessante você contar um pouco como que nasceu essa coisa tua de ligar a cultura pop com assuntos da teologia, assuntos da pedagogia, né? Como que isso veio? Tá bom, tá bom. Eu fiquei pensando um pouco nessa coisa de trajetória nesse ano 2020, que é um ano fora do normal para todo mundo. Eu estou fazendo exatamente 30 anos de magistério, de profissão docente. Então, me tornei professor em 1990, logo após eu terminar o curso de magistério. Então, eu venho desse lugar, né? Eu venho do curso técnico, magistério. Logo depois disso, eu já comecei a exercer a profissão. O magistério, naquele tempo, ele habilitava já para que a gente fosse titular. É verdade. Inclusive, eu tive muitas colegas que eram professoras, estavam ali dando aula há 10, 20 anos, apenas com magistério, não tinha Sim. ensino superior naquela época, né? É. Depois com a lei 9394 isso mudou, hoje o magistério não habilita mais, né? Então hoje a pedagogia habilita para a formação que o magistério dava. Depois eu fui para a pedagogia, foi um caminho meio natural, mas nesse meio tempo eu sou convidado para ser professor de ensino religioso numa escola de Porto Alegre. Eu sou de Viamão, que é a região metropolitana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então eu acabei caindo de paraquedas no ensino médio de uma escola, numa época em que eu acho que o meu aluno mais velho do ensino médio era 2 anos mais novo do que eu. Né? Então, Muito bom. foi engraçado, porque logo que começou a coisa das redes sociais, eu lá no Orkut ainda encontrei alguns alunos, entrei em contato com ele, fulano, que estudou no Assunção, certo? Foi meu colega, eu disse, não, fui teu professor. É verdade. Então eu fui dar ensino religioso, e o ensino religioso ele tem uma peculiaridade ainda hoje no país, que é assim, a gente não tem uma formação específica. Não tem, não tem. Nós temos alguns cursos reconhecidos localmente, enfim. Ciências da religião, elas estão começando agora a fazer uma caminhada no país. Creio que seja esse o caminho para a formação do professor de ensino religioso. Mas como é que eu me tornei professor de ensino religioso? Por causa da minha atuação na paróquia com grupos de jovens. Então, eu fui dar aula de ensino religioso com coisas completamente diferentes, né? Então, Sim. E aí, então, buscando formação para eu aprimorar o que eu fazia, né? E aí, como professor de ensino religioso, foram 20 anos trabalhando com vários níveis, né, como professor de ensino religioso. Eu fui buscando cursos de extensão, principalmente junto à antiga AEC, Associação de Educação Católica, que aqui no Rio Grande do Sul era muito forte, então nós fazíamos muitos cursos nessa área de extensão para ensino religioso. Depois eu me tornei um professor, um formador também na AEC. Enfim, foi um período bastante fértil, assim, de encontros, de troca de ideias, exatamente quando o ensino religioso se tornava interconfessional. Se começava com a ideia de ensino religioso como área de conhecimento, como, né, o estudo das grandes tradições religiosas, enfim, e estava se delineando todo um programa de ensino religioso. Se a gente lembrar lá na 9394, né, teve 2 redações do artigo sobre ensino religioso, né? A primeira era um desastre, falava
Sim, o Estado não pagaria o professor de ensino religioso, que tinha que ter um professor de ensino religioso para cada confissão religiosa dentro da escola. Impraticável, Aí, totalmente impraticável. então não tinha como, era para não ter ensino religioso, na verdade. Exato, exato. E depois entrou, aí sim, muito pela pressão do FONAPER, principalmente, Fórum Nacional Permanente de Ensino Religioso, o artigo atual, né? Depois tem toda a questão do acordo com a Santa Sé, não vou entrar nem nessa polêmica aí, porque aí nós vamos ter que ter um outro programa só para isso. Mas, enfim, aí muita coisa para falar. Buscando aprimoramento, eu fui para uma pós-graduação em ensino religioso, e dali eu emendei com mestrado em teologia, depois com doutorado em teologia, e depois fui para a universidade. Isso é minha formação acadêmica. Porém, a minha formação começa antes, começa em casa, e aí é que vem a cultura pop. Exato. Porque quando eu tinha ali uns 5 anos, eu aprendi a ler em casa com as revistas em quadrinho que a minha mãe comprava. Minha mãe gostava muito de ler revistas em quadrinho, Turma da Mônica, Disney, etc. E ela lia para mim, e ela gostava de cestear, de dormir um soninho depois do meio-dia. E eu ficava enchendo o saco dela para ela continuar lendo. E aí, lá pelas tantas, ela disse, vou te ensinar a ler de uma vez, então não me enche mais o saco. Enfim, aí virou um hábito, os quadrinhos junto com isso. Aquela época, anos 80, a gente é cria da televisão, né? Totalmente. Então, tardes e tardes assistindo a Rede Manchete, com todos os desenhos animados, seriado do Batman, Ultra Seven, Ultraman, Spectreman, a gente Super Amigos no domingo, Thundercats, isso. E o que é isso? Isso vai formando na gente uma narrativa de imaginário. Sim. Que a gente vai levando, vai dando uma visão de mundo, né? Depois, na adolescência, muita coisa também da música, fui muito ligado ao movimento punk. Então, e aí, naquela época, também os quadrinhos eram de ferro, né? E aí eu estava lendo muito quadrinho de super-herói, então, principalmente a obra do Frank Miller, né? Ele me impactou bastante. E quando eu me torno professor, inicialmente eu vou numa dicotomia, tipo assim, quadrinhos é passatempo e aqui eu tenho que falar sério. Que é um senso comum isso, né? Exatamente. E aos poucos eu fui me dando conta, né, de que, meus alunos liam quadrinhos também, tanto quanto eu lia. E aí, de papo com os alunos, de vez em quando e tal, eu começo a integrar as coisas, no ensino religioso principalmente. E aí, claro, aí me cai a ficha quando eu me dou conta que já antes de eu ter alguma formação mais acadêmica, eu já era conhecedor de alguns conceitos que o ensino religioso tratava a partir dos quadrinhos. Sim. Eu sempre gosto de citar o exemplo de que eu conheci a Divina Comédia do Dante Alighieri numa história dos X-Men. Estava lá, e aí... e outra coisa, né? A gente que depois vai para essa seara mais da pesquisa, da coisa da gente aprender a formatar um texto, fazer nota de rodapé e tal, as revistas em quadrinhos já tinham nota de rodapé. Sim. A gente já tinha ali, inclusive as da Ebal era com numeração, era como se fosse um artigo mesmo. As da Abril era um asterisco que eles botavam, daí tinha uma notinha explicando embaixo, né, e tal. Então, eu fui tomando contato sem me dar conta com questões culturais mais complexas a partir dos quadrinhos, principalmente. E aí, quando eu resolvi dar o passo, estava dada a coisa, né? E aí depois, assim, no doutorado, vou pular lá para o doutorado em teologia, aí eu faço a minha tese sobre um seriado que gosto muito, que é o Dr. House. Então eu fiz a minha tese sobre a experiência religiosa na atualidade a partir do seriado do Dr. House. E lá a gente... foi uma experiência, eu sempre digo assim, foi a melhor desculpa que eu arranjei para comprar o box de DVD, né? Material de base, eu preciso assistir isso aqui. Sim, claro, pesquisa. Pesquisa, né? Os colegas diziam, a CAPES está te pagando aí para te ficar assistindo o House. Exatamente. Fazer o quê? Mas tem gente que não paga para ler revista em quadrinho, porque daí tinha pessoal que pesquisando quadrinho. Sim. E aí depois, como professor universitário, então, aí também a gente começou a engatar algumas pesquisas mais formais na área de cultura pop, fizemos alguns eventos, os quadrinheiros participaram. A gente participou, verdade. Muito voltado, e aí sim, a gente procurou trabalhar com a questão dos cultura pop como formação de professores. Sim. E aí, claro, né, recentemente a gente olha aí todo um quadro onde isso aí hoje se torna cada vez mais algo que está aí, está dado.
É só a gente olhar um exemplo recente, o Pantera Negra, quanto que a gente teve discussões, inserções a respeito, por exemplo, de toda a cultura afro a partir do filme. Sim. Ações também. Sim. Então essas coisas agora, elas vieram integradas, fazem parte de mim e isso aí eu não tenho muito como desvincular uma coisa da outra. Então, essa é minha identidade docente, posso dizer assim. E assim, sim. E é interessante que, quer dizer, como que isso também aproxima, né, os jovens de temas mais complexos, com mais profundidade, né? Porque é isso, a gente, é o que você relatou um pouco, né? A experiência com a cultura pop, ela é irrefletida, né? Principalmente porque ela começa na infância e a gente vai se deixando permear por isso tudo, por essas narrativas, essas linguagens e tal, sem muito entender o que é aquilo, de fato, né? E quando a gente vai olhar aquilo com outro olhar, é quase como se a gente tivesse passado pelo treinamento do Daniel San, lá Isso mesmo. do Sr. Miyagi, lá como é que chama o filme? Karate Kid, né? Porque é isso, quer dizer, ele ficava pintando aquele muro lá, ele não, para ele aquilo não fazia sentido, mas aí o Sr. Miyagi chega para ele e fala assim: veja só, Daniel San, faz um movimento aí que você vai ver que aquilo que eu estava falando para você, na verdade, era para outra coisa, né? E aí a gente vai, quer dizer, até essa referência é uma referência dentro da cultura pop, né? Isso. Então, eu acho que isso é muito rico, muito interessante, e quando você traz isso para o jovem, que na verdade já tem uma bagagem enorme, sem que ele tenha consciência de que ele tem essa bagagem enorme, ele fica espantado, ele fala, nossa, mas eu já sabia isso, já tinha visto isso, eu não tinha feito essa conexão, mas já estava na minha cabeça, tal. Então isso também é uma coisa que dá uma sensação de que ele não é assim alguém que não sabe nada, na verdade, e que o conhecimento que ele tem não tem função, né? Então isso também tem esse papel e aí me ocorrem duas coisas assim importantes de que o que é a leitura de uma revista em quadrinhos, assistir um seriado, assistir um filme. É fruição artística. Sim. Por mais que isso esteja dentro de uma indústria milionária de entretenimento, beleza. Mas é fruição artística, né? Quer dizer, tu tem alguém ali numa história em quadrinhos, alguém que produziu a ilustração, que pensou o roteiro, e aquela obra está ali na tua mão, a preço acessível. Era mais acessível quando eu era adolescente. Hoje é verdade, era mesmo. Mas está ali na tua mão uma obra de fruição. Quer dizer, tu não está lendo para estudar para uma prova. Tu está lendo. Tu está a fim de ler. Né? Tu não vai assistir lá o Vingadores Ultimato porque, né, para preparar a aula de ensino religioso. Tu vai porque tem que ver aquele filme. É fruição. E aí vem o papel da educação, né? Eu acredito muito que a educação ela vai acontecendo, o processo de aprendizagem, principalmente, vai acontecendo quando a gente começa a tornar estranho aquilo que é familiar. Sim. E não o contrário. Quando a gente torna familiar o que é estranho, a gente está num processo de adestramento. Né? Muito a bom, formulazinha para ele guardar um conceito que não tem nada a ver com a vida dele, mas daí tu cria uma musiquinha para ele decorar, que é muito que se faz ou fazia em cursinho até pouco tempo atrás. Sim. Vamos decorar aqui o aminoácido com essa musiquinha. Não, cara, eu quero saber o que o aminoácido tem a ver comigo, né? Então, o processo de aprendizagem se dá quando tu começa a estranhar aquilo que tu tem familiaridade, quando tu começa a ver com outros olhos. E isso é mediação cultural. E esse é o papel do professor. É pegar e juntar o quebra-cabeça, é montar o quadro, dizer, isso aqui faz parte disso. Essa história que tu leu, ela foi escrita desse jeito, desenhada desse jeito, por causa desses fatores que estão ao redor dessa história, porque, assim, essa história está inserida na realidade. Sim. Né? Ninguém está lá no limbo fazendo história em quadrinhos ou produzindo um filme e, de repente, solta aqui na Terra. Não, isso aí é o artista, os artistas que fazem isso, eles estão recebendo influências, ainda mais quem trabalha com arte. Né? O artista, o método do artista é essa coisa de agir meio como uma esponja. Exatamente. Né? Ele vai absorvendo. Exatamente. Então, isso para o aluno também é importante para ele se dar conta desse processo nele mesmo. Sim. Quanto que ele também, como é que ele lida com as questões da realidade? Como é que elas passam por ele, como é que ele expressa o que está sentindo a partir dali. E quantos alunos, quantos adolescentes a gente conhece que estão lá
daqui a pouco rabiscando as suas próprias histórias em Sem quadrinhos, dúvida, seus sem desenhos, dúvida. suas poesias. Enfim, isso é uma forma de lidar com a realidade. Então, isso é libertador, né? É o aluno ali, o adolescente, o jovem se dando conta de, pá, isso aqui tem validade. Tem alguma coisa em minhas mãos já e eu posso usar isso aqui, eu posso ter isso aqui como algo para seguir adiante. Mas esse caminho que você estava falando da mediação cultural, que é um conceito bastante profundo, né? Você chegou nele, porque você estava falando da sua trajetória e tal, né? Então, Sim. obviamente também você foi chegando a essa conclusão ao longo, né? Dos seus Sim. estudos e tal. Sim. Quando que você chegou nesse formato? Porque até um determinado momento era uma intuição e depois passou a ser uma clareza. Né? Um método mesmo. Eu digo assim, primeiro que o termo mediação cultural, eu utilizo muito ele por conta do que eu ouvi de um professor que eu tive que falava muito nisso, mas procurando o termo para aplicar nisso, eu não tenho encontrado nada. Então é algo que está na hora de escrever ainda sobre. Precisa sedimentar sobre, isso. Exatamente. Agora, eu tomo muito contato com isso, tipo, o caminho das pedras, na área em que eu sou pesquisador, na área da teologia. Né? O caminho das pedras eu vou encontrar no meu doutorado a partir da leitura de um teólogo alemão do século XX chamado Paul Tillich. Certamente quem está assistindo aqui o Paz e Bem deve ter ouvido falar. Deve ter lido Paul Tillich, porque Paul Tillich é importantíssimo no pensamento teológico e cultural do século XX. Paul Tillich é um cara que tanto a gente pode ler ele na teologia quanto na antropologia. Ele é um cara que ajuda a entender o ser humano do tempo que a gente vive. Bom, o que tem o Paul Tillich? Paul Tillich é o cara que vai elaborar aquilo que a gente chama de teologia da cultura. Então, ele vai lançar um olhar teológico sobre a cultura. E essa teologia da cultura ela é chamada, no meio teológico, de teologia da fronteira. Por que teologia da fronteira? Porque a grande questão do Paul Tillich é onde termina a experiência religiosa e começa a experiência cultural? Ou será que as duas estão amalgamadas? Então, um pouco assim para a gente situar, né? Paul Tillich, ele é alemão, ele na Primeira Guerra Mundial, ele morreu nos anos 60. Primeira Guerra Mundial, ele é capelão do exército alemão, ele é pastor já, né, capelão, e ele acompanhando ali as tropas, enfim, ele está lá na frente de batalha, acompanha as tropas, né, e ele começa a se questionar com uma série de coisas que vieram da formação religiosa dele como pastor, diante da realidade da guerra que ele está vendo ali. E aí tem uma passagem da vida dele, quando ele está acompanhando uma tropa que sofre uma espécie de bombardeio, de ataque lá, e a tropa é quase dizimada. E aí uma das funções do capelão era exatamente enterrar os mortos, né, fazer todas as exéquias ali e tal, né. E aí tem uma narrativa dele que diz assim, onde ele contaria assim, de que ele como capelão, ele se preparou para aquele momento, ele sabia o que fazer naquele momento. Mas ele esperava que os seus soldados ali, naquela hora de perda, de dor, né, de enterrar os mortos, estivessem lendo o Evangelho junto com ele. Mas não, eles estavam lendo Nietzsche. Lendo Nietzsche. Estavam lendo Assim Falou Zaratustra e dizendo Deus está morto. Essa narrativa do Tillich é meio que, ele coloca isso meio que como, tipo, a partir dali, ele começa a se questionar. Que Deus é esse que está morto? Que o Nietzsche coloca. E o que é Deus, afinal? É um teólogo luterano perguntando isso. O que é Deus, afinal? Interessante. E aí a conclusão dele, ela é algo desconcertante. Ela diz assim: a única coisa que pode fazer jovens como esses vestirem um uniforme, ou seja, representarem seu país, pegarem armas, virem para a frente de batalha prontos para perder a vida ou para tirar a vida de alguém, a única coisa que pode fazer isso, colocar vida e morte em jogo, é Deus. Então eles estão aqui em nome de Deus. Agora, o Deus que trouxe eles para a frente de batalha tem que morrer. Esse Deus não pode mais existir. E aí vem uma primeira questão que o Tillich vai colocando na sua teologia, que é a seguinte: Deus é tudo aquilo onde nós depositamos o nosso
horizonte de sentido último para a vida. Onde eu coloco o sentido final, o sentido último para a minha vida, aquilo ali eu estou fazendo Deus. Eu estou tornando Deus aquilo ali. Né? A partir disso, ele começa a se perguntar, então, pela experiência da tradição cristã. Então, que Deus é esse da tradição cristã? Será que esse Deus não é mais um ídolo? Porque daí ele vai trabalhar muito com a questão da idolatria. Né? Porque aí tu coloca tuas esperanças em alguma coisa, sacrifica a tua vida, porque todo Deus pede sacrifícios, né? E aí, ao sacrificar a vida, tu vê que não tem nada lá. Vê que tem um vazio. Né? Então, isso é o ídolo. Né? Se eu não me engano, a própria palavra ídolo vem disso, né? De que é algo que é vazio. Né? Então, que é oco. Então, por isso o ídolo. E aí, então, ele vai estudando toda a teologia sistemática, toda a teologia bíblica, inclusive, ele vai ver assim, bom, quando a gente pega a experiência do povo de Israel, a gente vai ver que essa experiência ela se dá no rompimento com uma lógica religiosa que existia naquele tempo, que é a lógica do espaço sagrado. Os povos contemporâneos ao povo de Abraão eram povos que cultuavam deuses ligados à terra. Então, eu tenho ali a montanha, eu tenho o mar, eu tenho o rio, então os deuses ligados à terra. O povo de Abraão não tem terra, então não tem Deus. Aí, então, a experiência religiosa desse povo se dá no caminho. Eles procuram terra, eles acalentam a ideia de uma terra prometida. Aí, então, a experiência de Deus deles não se dá num espaço, porque eles não têm um espaço, mas se dá no tempo. Quando se dá no tempo, a gente começa a ter uma outra perspectiva de vida. A gente sai do eterno retorno, que o espaço dá, porque se eu estou num espaço determinado, em determinado lugar do mundo, e em condições normais, as estações vão se repetir, eu vou ter um tempo de plantio, um tempo de colheita, um tempo de chuva, um tempo de sol, um tempo de calor, um tempo de frio. Isso é cíclico, isso é a percepção humana. Provavelmente o primeiro grande símbolo sagrado do ser humano deve ter sido um círculo, porque é assim que a gente começa a perceber a realidade. Sim. Né? Que as coisas se repetem, né? As coisas se repetindo. Quando a gente faz a experiência de sagrado no tempo, as coisas não se repetem. Por mais que a gente tenha dia e noite, estações do ano, as coisas não se repetem. E outra, a gente passa a categorizar diferentemente passado, presente e futuro. Sim. Né? O passado é a memória, o presente é a experiência que temos aqui, e o futuro sempre é maior que o passado e o presente. Essa é a ideia de messiânica, né? Quer dizer, você tem uma milenarista, quer dizer, aquele futuro, é o futuro, que o futuro virá, quer dizer, o reino virá, é sempre um devir, nunca chega, na verdade. Exato. Né? Nunca chega. E a gente caminha na esperança desse devir. De chegar lá. Exatamente. Então, o Tillich ele vai considerar tudo isso e ele vai dizer que, então, o que acontece com o povo de Israel sempre que ele deixa de ser um povo peregrino e se coloca em determinado lugar. Então, por exemplo, quando o povo começa a cultuar Deus no templo, lá no Antigo Testamento, se torna idolatria. Os grandes reinos, Davi, Salomão, etc. E quem é que vai dar o escape para isso, para voltar à aliança, vamos dizer assim, no Antigo Testamento? São os profetas. E o que os profetas têm como mensagem? Eles têm algo universal, que é a questão da justiça. Então, aí é que está a questão. Deus não é abarcável num templo, Deus não é abarcável em qualquer experiência. Ele está em algo universal que vai constituindo a humanidade como um todo. Tá. E aí o Tillich vai, nesses estudos, se perguntar, então, sobre essa experiência na atualidade dele, né, século XX, mas que nos serve. Por quê? Aí a gente tem que considerar a modernidade. Né? Então, a modernidade, quando ela começa com a questão, primeiro, do estatuto do indivíduo, né? Porque a experiência religiosa, historicamente, ela é constituída muito mais comunitariamente do que individualmente. Ela é pessoal, mas tu tem uma comunidade de referência. Sim. Né? A gente pega qualquer tradição religiosa, não se forma numa comunidade. A pessoa não se entende fora da comunidade, ela faz parte daquilo ali. A modernidade vai trazer o estatuto do indivíduo, quer dizer, o futuro está aberto, né? Ele não é mais a promessa, mas ele é progresso, né? Isso é uma diferença. Então, tu seculariza a promessa em forma de progresso, principalmente progresso científico, e aí eu me torno, então, o dono do meu nariz. Eu sou aquele que vai dar o norte da minha própria vida. Então, na verdade, eu, indivíduo, vou dar os rumos, eu vou progredir individualmente, claro.
Passa a Sim, ser a ideia da existência, né? A minha experiência existencial é o que norteia exatamente. tudo. Então, o existencialismo e Aí daí para frente. como a gente está chegando no existencialismo, né, que os soldados da tropa dele estavam lendo lá em Estavam Nietzsche. lendo, exatamente. É. Então, esse indivíduo, e aí então, ele vai se perguntar assim, bom, essa coisa do indivíduo, uma consequência disso depois vai ser a própria questão da secularização da sociedade, onde tu tem a tradição religiosa colocada como uma instituição, uma das instituições da sociedade, e não mais como, vamos dizer assim, a questão central que agrega aquela sociedade. Então, tu tem a igreja, assim Sim, como tu tem o palácio do governo, enfim, ele é uma instituição da sociedade. E aí eles perguntam onde é que foi parar, então, a religião nesses tempos que a gente vive. E aí ele tem uma reflexão muito bonita sobre isso. Ele diz assim, bom, a religião foi procurar abrigo em vários lugares. Ela procurou abrigo na ciência para contribuir com a questão da sabedoria, mas a ciência não aceitou a religião, porque ela precisava desdizer a religião para se afirmar naquele primeiro momento, né? Ela foi procurar abrigo na moral para contribuir com a questão da ética que vem da sabedoria, né, das tradições religiosas, mas a moral capturou a religião, transformou ela em moralismo. Ou seja, fez uma idolatria moralista da religião. E aí ele vai dar vários exemplos. interessante. Ele vai chegar na arte, vai dizer a religião foi procurar a arte para encontrar abrigo, porque ela tinha toda a questão da experiência estática, experiência mística para contribuir aí, e a arte pegou isso da religião e se tornou ela mesma uma religião. E aí ele vai dizer assim, no fim das contas a religião se deu conta que não precisava de nenhum abrigo, de nenhuma dessas dimensões, porque, na verdade, e aí é que está o grande ponto da teologia da cultura, a religião, a experiência religiosa, é a dimensão de profundidade de todas essas experiências. Sem a dimensão religiosa, toda experiência de sociedade fica na superficialidade. Então, no fundo da política tem uma experiência religiosa. No fundo da estética tem uma experiência religiosa. No fundo da ciência tem uma experiência religiosa. Então, a teologia da cultura vai nos dizer isso. Lá nas profundezas da cultura se encontra a religião. E a religião é como tipo o núcleo da Terra. Ela é essa bola de fogo. Né? Isso é uma acepção minha, isso não está escrito no Nietzsche. Mas esse núcleo quente que vai alimentando, que vai fazendo com que a cultura viva. Agora, a religião aqui não necessariamente instituição religiosa. Sim, religião no sentido de espiritualidade, porque é uma coisa ampla, né? Não é? Porque a Exatamente. espiritualidade é um núcleo e depois você pode ter uma capa de religião específica em volta desse núcleo, mas E isso a são as essência experiências é a históricas. espiritualidade. São as experiências históricas, que daí isso vai sendo moldado, né, na Claro. medida que né, Cada vai povo, se traduzindo cada lá no dia a contexto. dia. Então, o Tillich vai trazer isso, e aí, então, claro, aí ele vai aprofundando essas questões todas. Né? O Tillich era um grande amante de jazz, por exemplo, então ele via muito então ali. E ele tem uma passagem, aí eu quero indicar uma leitura para quem se interessou pelo Tillich, que é uma leitura básica para isso, que é o próprio Teologia da Cultura. Tá? Esse aqui é um livro que é um apanhado de palestras do Tillich, de artigos do Tillich sobre isso, e tem um chamado, que é o capítulo 6, Protestantismo e Estilo Artístico. E aí tem uma tese do Tillich que é central para entender toda essa questão da cultura pop, por exemplo, de qualquer acepção cultural na ligação com a religião. Que ele vai dizer assim, eu vou ler aqui rapidinho, ele diz assim, a Guernica de Picasso é um quadro protestante. É um quadro protestante. Naturalmente, essa afirmação precisa ser qualificada, pois não se trata de resposta, mas do radicalismo da questão protestante presente nessa obra-prima. E aí ele vai dizer que nesse capítulo ele vai examinar o tema. E ele vai dizer por que a Guernica é um quadro protestante? Porque Picasso pintou ali a culpa, a ansiedade e o desespero. A Guernica é o quadro da destruição, né, de uma cidade pela guerra, enfim. Então ali tem a culpa, a ansiedade e o desespero. Culpa, ansiedade e desespero são o estado humano segundo a teologia protestante, porque o estado humano é o estado de pecado. E aí, por ser um estado de pecado, é um estado de abertura à graça. Eu sei que eu, Em humano, não contraste, consigo. né? Exatamente. Então, eu estou aberto à graça.
E essa abertura à graça é que vai fazer a experiência religiosa acontecer. E aí ele vai dizer o seguinte, nesse capítulo, que é exatamente esse ethos protestante que vai marcar as artes visuais do século XX. Por mais que existam estilos diferentes de artes visuais, e ele está falando de artes visuais, olha só, é exatamente esse retrato do ser humano que vai marcar as artes visuais. Vamos para o lado da Guernica, nós não precisamos desenvolver isso agora, mas vejam como isso é verdade olhando o Coringa, por exemplo. Coringa é esse ser humano desesperado, é esse ser humano do vazio, da ansiedade. Ali está o ser humano na visão protestante. Você vê, é interessante, porque mesmo que a gente olhe, ele está olhando de forma lá de cima, né, para a obra, né, no caso a Guernica, mas se você for olhar de perto, também tem elementos assim que vão conversar. Então, porque o Picasso era um cara que ele não tinha grandes interesses políticos, na verdade, ele meio até desdenhava disso. Ele viveu num momento muito quente politicamente, mas o foco dele era a produção dele, de arte dele, a concepção que ele estava querendo estabelecer ali, ou impor, e o objetivo dele era desconstruir os cânones artísticos que tinham sido estabelecidos historicamente. Então, a questão da beleza, a questão da proporção, a questão vários assuntos, assim, ele foi desconstruindo. O cubismo é um exercício de desconstrução, então, e ele, desde lá da década de 10, ele já está produzindo coisas que são hoje consideradas obras fundamentais desse momento do modernismo e tal, né? O Guernica é um momento de ruptura da produção dele, porque ele é um cara que basicamente a obra dele é centrada na história dele mesmo, né? Então, as várias mulheres que ele teve, ele como artista, ele no estúdio pintando, ele refletindo sobre as questões estéticas. Então, era muito fechado. Quando começa a Guerra Civil Espanhola, ele começa a despertar para esse assunto da questão política, das questões do mundo, né? Porque ele praticamente vivia fora do mundo, vivia no mundo dele. Tem um momento lá que a coisa pega, que chama ele para a realidade, que é quando, durante a Guerra Civil, o museu onde tinha as grandes pinturas da história da produção artística espanhola fica ameaçado pela guerra. Então, ele pessoalmente vai lá e ajuda a coordenar a mudança daqueles quadros para um outro lugar, para salvar as obras. E aí aquilo desperta nele também um sentido de nacionalismo e tal. E ele é convidado, antes de acontecer o bombardeio na cidade de Guernica, ele é convidado para fazer uma obra lá, porque ia ter uma feira mundial em Paris, o pavilhão espanhol, tal, ele é convidado. Na verdade, não tinha acontecido, acontece na sequência, ele fica sabendo pelos jornais franceses que aconteceu o bombardeio, que a Guerra Civil, para quem não sabe, né, a Guerra Civil Espanhola é digamos assim, um ensaio da Segunda Guerra Mundial. As tropas de Mussolini e a artilharia aérea do Hitler que foram apoiar o Franco e esse caso de Guernica especificamente é um bombardeio que acontece numa cidade que não tinha nenhuma importância estratégica, mas era só para mostrar para os espanhóis o que eles eram capazes de fazer. Eles destruíram a cidade, mataram a população da cidade, e aí aquilo faz com que ele traga elementos, inclusive, do passado mítico da Espanha, como o touro, o cavalo, a pessoa que carrega a vela e tal. Então, todos esses elementos no quadro. E também elementos da religiosidade, né? Então, por exemplo, o herói caído ali, ele tem um estigma na mão, que é um símbolo. Então, esses elementos todos, que eram elementos da história espanhola, que eram elementos da história espiritual espanhola, né? Ele coloca todos ali da forma que ele faz, que era a técnica dele, a desconstrução, né, estética, da desconstrução. E ele, então, ele cria uma obra emblemática em relação a esse tema que você está falando, do desespero, da ansiedade e tal.
que passa a ser uma obra. Tem um documentário que chama A Grande Arte, a Grande Arte, que acho que é do Simon Schama, que é um historiador e tal, e no final ele fala, tem um episódio sobre o Guernica, e no final ele mostra que em 2003, quando o Colin Powell, que era secretário de Segurança dos Estados Unidos, naquela época, vai anunciar que eles vão invadir o Iraque depois do 11 de setembro e tal, né? Eles estavam no prédio da ONU e eles iam dar uma conferência para a imprensa para anunciar aquilo, só que no espaço ali onde eles faziam as conferências de imprensa, só que atrás tinha uma reprodução do Guernica. E aí eles acham melhor tapar aquilo, porque veja, a Guernica original tal, tá num contexto em que os ditadores estavam matando a população. Então, os maus estavam matando os bons. Naquele momento, aparentemente, é o contrário. Quer dizer, os bons, os Estados Unidos, tal, né, o Ocidente está retaliando o terrorismo dos maus. Mas, ainda assim, não dava para botar o Guernica atrás, porque o Guernica tem um sentido universal, não é mais uma questão de bem contra o mal. Perfeito. É muito interessante a força da arte, mas a força dessas ideias que estão atrás. E aí é que está a questão, aí é que está outra questão central que o Tillich vai desenvolver aí, porque algo como o Guernica, ele já não é apenas um quadro de artístico a ser admirado, ele é um símbolo. Tudo isso que tu descreveu é exatamente o que descreve um símbolo. Que a palavra símbolo significa isso, juntar, lançar junto. O que o Picasso faz no Guernica é juntar a Espanha. Exatamente. O Guernica é a Espanha, não é a cidade, é tudo. É a história da Espanha, são as pessoas, são os saberes, é tudo. A Espanha está ali bombardeada, é isso que ele está mostrando ali. E por que esse quadro, ele consegue fazer com que a gente entenda isso e se torne aberto para mais coisas? Porque a experiência de onde esse quadro foi gerado é uma experiência intraduzível. Esse bombardeio, essa matança, ela é intraduzível. Pode-se escrever milhares de artigos científicos sobre isso, pode-se falar sobre isso, mas tu não vai conseguir nem chegar perto do que foi essa realidade. Exato. A única coisa que pode expressar uma experiência intraduzível é o símbolo. E a experiência intraduzível é a experiência religiosa. O religioso é o intraduzível, é o mistério. E o mistério nem sempre é um mistério que, vamos dizer assim, agradável. Sim, claro. E aí tem que ir lá no Rudolf Otto, né? O mesmo mistério que me eleva é o mistério que me esmaga. Aliás, o Tillich, ele tem várias passagens aqui na teologia dele falando que a gente herdou um legalismo israelita pós-exílio, onde se tinha muito a questão da palavra, né? Texto, palavra ali, como o grande sinal da presença de Deus, e a obediência à palavra, como isso criou um moralismo em cima da religião. E ele vai dizer que a experiência anterior disso, do povo israelita, de Abraão, de Moisés, da Arca da Aliança, que a gente vê lá no Indiana Jones, por exemplo, né? Não, vamos pegar esse exemplo. Por que lá, pelas tantas, quando tem um dos personagens lá dos nazistas que abre a arca, ele desmancha praticamente, né? Lá na Bíblia fala que ninguém podia tocar essa arca. E aí o Tillich vai dizer o seguinte, né? Deus, ele não é bom nem ruim, ele está acima disso tudo. Ele é algo a ser temido. É algo a ser temido. Ninguém pode com essa força. Ele traz o benefício, mas se ele quiser, ele traz o malefício. Então não tem essa dicotomia entre Deus e diabo ali. Não, o divino é algo que paira acima disso tudo. Uma experiência como o Guernica é uma experiência religiosa nesse sentido de nos deixar esmagados como seres humanos. E aí está expresso lá. Só que isso depois se torna símbolo de libertação. E o símbolo, ele fala para todos os tempos. Então, por que ele foi tapado? Porque ele estava gritando. Ele ia estar gritando esse símbolo atrás do discurso do Colin Powell. Exato. Não ia dar, ele ia falar mais alto que o Colin Powell. Exato. Ele ia colocar aquilo que o Colin Powell estava falando em
em questionamento, em perspectiva. E eles não poderiam aceitar que isso fosse feito, então eles taparam. Mas você falou do Indiana Jones, eu lembrei a cena, o Indiana Jones está amarrado ali com o par romântico dele ali, e os caras estão fazendo um ritual para abrir a Arca da Aliança. E aí o Indiana Jones fala para ela fechar os olhos, e ele também fecha os olhos. Quer dizer, ele tinha uma compreensão de que você não poderia... você tem que manter o mistério. Se você não mantivesse o mistério, aquilo tudo se dissolveria, e tudo se dissolve mesmo. E ele não, ele mantém o mistério, ele não se dissolve, mas todos os que não quiseram manter o mistério desaparecem. É muito simbólica essa cena também. E aí é que tá, quem é que dirige o Indiana Jones? É o judeu. Que é um judeu. Exato, ele sabe muito bem dessas coisas. Exatamente. Né? Muito então, interessante. por isso, né, a cultura pop está permeada por essa influência, porque se a gente vai, então, nesse rastro do Tillich, de dizer que lá no fundo da cultura tem a dimensão religiosa, e que, ao mesmo tempo, a gente vai ter também uma influência histórica de tradições religiosas na nossa vida, como estética, como maneira de... como visão de mundo, principalmente, é inescapável que criadores, né, de arte, de filmes, enfim, acabem colocando um outro elemento religioso. Bom, o Spielberg bota um elemento religioso central na história israelita, que é a Arca da Aliança, nesse filme, que é um filme pipoca, né? Entretenimento puro. De hoje é para ver com a família. Totalmente. Né? Tá comendo uma pipoca e o cara tá virando um esqueleto, derretendo na tua frente. É isso. Então, essas questões estão ali, não... Isso aqui é bem importante. Eu vejo assim, tem duas linhas de abordagem do religioso na mídia, na própria cultura pop em si. Tem uma linha que é uma linha de, vamos dizer assim, propaganda institucional. Tu tem um filme religioso, né? Tu tem um filme que vai mostrar uma doutrina, enfim. Tá? Que aí tu vai desde... Tem toda uma linhagem de filmes gospel hoje nos Estados Unidos. Muito forte, né? É bem forte isso aí. Até filmes sobre tipo, uma Paixão de Cristo e tal. Sim. Pode não ser um filme para convencer alguém a ser cristão, mas é um filme que retrata a história de uma tradição religiosa. Agora, tem a questão do religioso indireto que está dentro de filmes, de quadrinhos, de coisas assim. E esse, para mim, é o que tem mais valor. Porque ali tu vai fazendo uma leitura de que essa cultura está permeada por uma força religiosa. Esse é um termo que o Tillich vai usar. Então, se a religião é a dimensão de profundidade da cultura, essa dimensão de profundidade ela vai interferir na cultura a partir de forças religiosas. Tu vai trazer... Essas forças vão estar presentes na expressão cultural. E aí, então, tu vai ter essas coisas, né? Tipo, não é um filme sobre judaísmo, Indiana Jones. Mas que ele tem... Mas está lá dentro. Exato, uma forte base, né, da tradição judaica. Muito bom. Bom, e eu acho que a gente já está terminando, está indo para o final do programa, mas acho que vale a pena a gente lembrar aqui e já dar um gancho para depois, próximas vezes, a gente falar mais sobre isso, do Joseph Campbell, que é o cara que sintetiza, né, tudo isso. Ele investiga várias culturas no mundo e chega à conclusão de que existe lá digamos, um denominador comum entre todas elas, entre todas as diferentes narrativas das várias culturas, e ele estabelece ali uma jornada do herói, que é a base de todas essas produções culturais, principalmente da segunda metade do século XX até hoje. O Campbell, ele faz a pesquisa dele, ele chega numa coisa chamada monomito, né, que é exatamente esse denominador comum das mitologias. Então é uma pesquisa sobre mitologia. Quem lê a obra do Campbell vai ver que ele ali tem um forte acento da psicologia junguiana, porque ele vai trabalhar muito a questão do arquétipo. Inclusive, em livros sobre psicologia junguiana, a gente encontra a jornada do herói também. Tá? Então, essas questões, elas conversam muito. Então, eu diria assim, na verdade, o Campbell ele tem uma contribuição muito grande, mas ele pega um aspecto, a partir de um recorte bem restrito, que é a psicologia junguiana. Bom, dito isso, o que é importante aqui nessa conversa, então, trazendo o Campbell para essa conversa com o Tillich, né? O Campbell vai lidar com o mito, né? Mito é algo que a gente talvez acostumou a pensar como as histórias dos deuses, principalmente da Grécia Antiga, ou vamos lá, dos deuses vikings, ou
Vamos dizer, pegar aqui nossos povos originários, não tem as mitologias indígenas, etc, etc. A gente tem que se perguntar de onde vem o mito, né? E aqui o Tillich ele vai fazer uma relação entre símbolo e mito. Porque se o símbolo é a expressão da experiência religiosa, para a experiência religiosa não ser esquecida, ela tem que ser narrada. Para eu narrar a experiência religiosa, eu preciso contar uma história sobre ela. Sim. Por mais que eu não consiga descrever essa experiência. A essência dela, mas pelo menos... Exatamente. E aí, geralmente, o que se faz? Eu vou pegar esse símbolo e vou criar uma narrativa a partir do símbolo. Então, ele chega a falar que a antropomorfização do símbolo é um mito. Uhum. Inclusive, aquilo que... E ele é corajoso ao dizer que tem muita mitologia na Bíblia, né, no texto sagrado cristão, ele vai dizer aquilo que se fala sobre Deus é mitológico, porque a gente está colocando o mistério com atribuições humanas. Uhum. Deus é poderoso, Deus é piedoso. Isso é coisa humana, né? Deus é muito mais do que isso. Uhum. Então, eu gosto de pegar ali o Campbell olhando para isso. Bom, esse mito que ele está falando vem de alguma experiência religiosa, né? Então, quando a gente pega o mito, ali como o Campbell está retratando, a gente tem que perceber que essa jornada do herói está trabalhando a partir de uma visão de mundo que vem dessa experiência religiosa que gerou o mito. E a gente tem que se perguntar que experiência é essa. Eu sempre costumo comparar, por exemplo, a gente pegar aqui uma produção de cultura pop ocidental, seja quadrinhos, cinema e tal, que tem essa jornada do herói muito clara, e pegar alguma produção oriental, um mangá, um anime, que parte de outra referência. Seus símbolos, exatamente, é outro tipo de narrativa. E a experiência religiosa de onde saiu aquele mito é diferente. Uhum. Então a gente tem que ter presente qual é a experiência religiosa, ou seja, de que visão de mundo está se partindo. Importante dizer também que tem, junto ao Campbell, mas uma produção bem mais recente, da Maureen Murdoch, que faz a jornada da heroína, né? Porque a gente tem que se dar conta de que tem o herói, e aí o Campbell vai pegar uma mitologia de uma sociedade, de um mundo muito patriarcal. Sim. Inclusive a mulher vai aparecer, ou a deusa, como ele vai chamar em alguma certa fase da jornada do herói, ou ela é uma recompensa para o herói, ou ela é a maternidade, a mãe que acolhe o herói quando ele está sofrendo. Ela tem um papel coadjuvante, e a Maureen Murdoch vai dizer, não, mas para aí, tem um protagonismo feminino possível aqui. Uhum. Né? Então tem a mulher, a heroína faz a jornada do herói, e depois ela tem que seguir para reencontrar com a sua própria identidade feminina. Uhum. E aí isso é importante, porque aí tem uma questão que a própria Maureen Murdoch coloca, que do yin e yang, né? do equilíbrio entre forças masculinas e femininas. A gente tem uma hipertrofia do masculino nas nossas narrativas. Sim. E o feminino ficou atrofiado, ficou como coadjuvante, ficou como par romântico, né? Sim. E o ponto de vista feminino ele é ignorado muitas vezes. Então tem essa contribuição. Eu acho que a gente tem no Campbell e na Maureen Murdoch uma chave de leitura. Eu acho que isso que é importante, né? E aí, assim, a gente que quer se arriscar um pouco nessa seara de integrar cultura pop, por exemplo, no ensino religioso, a gente precisa conhecer a obra, né, tanto do Campbell quanto da Murdoch, porque a chave de leitura é importante para que a gente tenha ali uma decodificação dessa sistemática religiosa nas produções de cultura pop. Porque às vezes assim, começa, não, a questão é que tem que ter uma visão do todo. E aí tu vai, inclusive, entendendo aquilo que teu aluno está trazendo. Tipo, isso aqui está falando de tal ponto, isso aqui o Campbell desenvolve e tal, né? Então, acho que é uma grande chave de leitura, assim, que contribui bastante para a gente. Sem dúvida. Bom, o nosso programa está acabando, infelizmente, mas vejam só que interessante todos esses temas e como a gente poderia pegar casos aí da cultura pop mais famosos e tal e decodificar e tal. Então, fica esse convite aí para próximos encontros para a gente fazer esses bate-papos. Estou à disposição, gostei muito da conversa aqui. Bom, eu e o Maurício, a gente vive conversando, e é bom a gente repartir essa prosa com quem está nos assistindo. É isso aí. Pelo canal Passe Bem. Muito bom. Beleza. Então, valeu, pessoal. Obrigado pela audiência e voltamos semana que vem com mais Semeando Espiritualidades. Até mais. Valeu.